Fala, gente. Uma ótima manhã, uma ótima tarde para todos. Como vocês estão? Espero que bem. É, Espero que sigam se cuidando e que as coisas estejam correndo bem. Espero que tenham tido bons encontros nas últimas semanas, que tenham conseguido aprender os conteúdos. E estou com saudade da gente se encontrar, da gente poder fazer esse tipo de bate-papo em sala de aula, nos corredores. Espero que logo, logo tudo isso passe e a gente esteja junto presencialmente novamente. Hoje nos encontraremos aqui nessa modalidade à distância para discutir dois elementos que muito provavelmente vocês já entraram em contato em algum momento ou de alguma forma na vida de vocês, seja no ensino médio, numa discussão teórica, seja a partir de filmes, livros, séries, entre outras alternativas para que vocês tenham lidado de alguma forma com a transição demográfica e a transição epidemiológica. Exemplo disso é essa foto que retrata a peste negra na Itália em 1348, e a peste negra dizimou uma proporção expressiva da população da Europa nesse período, e foi uma pandemia de proporções estratosféricas. Além disso, a gente pode citar outras pandemias aqui ao longo do século passado. A gripe espanhola, que não inicia originalmente na Espanha, mas que ficou conhecida com esse nome, que matou, as estimativas apontam para cerca de 50 milhões de pessoas mortas à época, que durou entre 1918 e 1920, mais ou menos. É, e uma outra estimativa a respeito da pandemia é que 500 milhões de pessoas no mundo tenham, tenham sido contaminadas pelo vírus da gripe nesse período. É claro que isso não, eu não estou tentando fazer nenhuma alusão ao que a gente tem enfrentado agora, porque não se trata necessariamente de discutir pandemias. Mas essa foto mostra um tipo de cuidado à saúde. Pessoas mortas pelo chão, adultos, crianças, os próprios transeuntes ou cidadãos cuidando de quem está morto, né? Isso mostra, na verdade, uma maneira do Estado responder aos problemas de saúde que é totalmente diferente dessa, o Estado e as pessoas. Cuidados oferecidos dentro de casa, pessoas rezando, a figura de um profissional na beira do leito cuidando da pessoa, do doente, que ele parece estar num estado é, de maior agitação, que por sua vez é completamente diferente dessa situação, que aponta para uma incorporação tecnológica avançada, o paciente invadido por tecnologias duras, que numa discussão que o Emerson Merri, que é um médico, professor da Universidade Federal da Bahia, faz, distinguindo tecnologias leves duras e tecnologias duras. Esse maquinário todo é produto do avanço das tecnologias duras e esse tipo de procedimento acontecendo num ambiente específico, que é um ambiente hospitalar, né? Claro que isso pode acontecer numa atenção domiciliar, mas é mais raro, né? Então, esses cuidados eles são resultados da maneira como a gente responde, em primeiro lugar, aos problemas de saúde, mas eles também são resultado dos problemas de saúde mais prevalentes em cada momento, em cada quadra histórica que a gente atravessa, né? E para discutir a transição demográfica, inicialmente, e nos slides à frente, a transição epidemiológica, eu trago aqui um pequeno preâmbulo, uma introdução, que, na verdade, a composição da população é óbvio que é reflexo da sua dinâmica ao longo do tempo. E quando a gente fala dinâmica, a maneira como as pessoas vivem, a maneira como o Estado está disposto a prover acesso a bens e serviços, e quando eu digo bens e serviços, eu me refiro ao sistema de serviços de saúde, é claro, se todos terão acesso, se não terão acesso, tendo acesso, que sistema de saúde é esse? É um sistema que está concentrando as suas ações no hospital, é um sistema que se preocupa em prevenir e promover saúde. Além disso, se as pessoas têm acesso a trabalho e renda, se as pessoas têm acesso a transporte público de qualidade, se as pessoas têm acesso à moradia, se o Estado provê saneamento básico, todas essas questões e esses elementos influenciam a dinâmica populacional e isso, claro, tem impactos na sua composição. Bom, além desses fatores que eu citei, que talvez figurariam o quadro de direitos sociais, quais outros fatores determinam a composição populacional? Para a epidemiologia, existem fatores específicos. Segundo o Medronho, que é o livro que vocês têm como referência básica e principal para essa disciplina,
a dinâmica, a relação entre fecundidade e mortalidade determinam o arranjo, a dinâmica populacional. São os dois principais fatores a influenciar a mudança no comportamento das populações e da dinâmica populacional. Então vejam só, como nós discutimos na aula de indicadores de natalidade, fecundidade representa as notificações aí, espero que isso não nos atrapalhe muito. A taxa de fecundidade, ela é a quantidade média de filhos que uma mulher tem no seu período reprodutivo, na sua idade reprodutiva. Eu imagino que vocês lembram que idade reprodutiva vai dos 15 aos 49 anos. Então, uma mulher tem, em média, um número X de filhos. E associando isso, ou estabelecendo uma relação da quantidade de filhos que uma mulher tem, em média, na sua idade reprodutiva, com a quantidade de pessoas que morrem em determinado período, a gente consegue dizer se a população está se mantendo estável, se ela está diminuindo ou se ela está aumentando. Para além disso, nós conseguimos perceber se a população vai envelhecer, não vai envelhecer, a depender de quantas pessoas estão morrendo, se elas estão morrendo mais cedo, mais tarde, enfim, vamos lá. Um outro elemento importante também que influencia a composição populacional, seja etária ou em termos culturais, a maneira como as pessoas vivem, são os movimentos migratórios. É super importante discutirmos os movimentos migratórios atualmente, sobretudo por conta da questão da pandemia e das medidas restritivas que vários países vêm implementando para a entrada de estrangeiros no seu território. Os Estados Unidos, há pouco tempo, restringiu a entrada de brasileiros por conta do avanço da pandemia aqui no nosso território, no território nacional. Antes disso, antes da pandemia, claro, muitos países já inferiam medidas restritivas, os Estados Unidos é um bom exemplo, para pessoas estrangeiras em seu território. Esse trânsito de pessoas, esse movimento migratório, é claro que também influencia a dinâmica populacional. Bom, continuando com a nossa introdução, vale dizer que a primeira vez que essa transição foi mencionada, teoricamente, foi na década de 40 do século passado, e ela foi descrita como os efeitos que as mudanças nos níveis de fecundidade e mortalidade é, provocavam no ritmo de crescimento das populações. Então, é mais ou menos o que a gente discutiu nos slides anteriores, mas aqui eu trago uma definição mais sintetizada para vocês. Não adianta acreditar que esse é um processo que se dá exclusivamente em países europeus ou em países centrais. Esse é um processo mundial que acontece, óbvio que se ele é mundial, ele acontece no mundo inteiro, mas que ele está em momentos diferentes a depender dos países em que nós estamos discutindo, do nível de desenvolvimento socioeconômico de cada lugar. Então, eu posso dizer que a transição demográfica está em determinado ponto na Itália, por exemplo, e em outro momento aqui no Brasil. É, e, como eu já disse anteriormente, né, segundo o Medronho, a interação entre os indicadores de natalidade, incluindo natalidade e fecundidade, e a mortalidade, são determinantes para a variação e para a configuração da transição demográfica. Bom, a transição demográfica está dividida em 4 fases e vale lembrar que essas fases elas são didáticas para que a gente consiga analisar a situação de cada país, mas não significa que em um único país mais de uma fase possa ser experimentada simultaneamente. Um exemplo muito bom é o nosso país, o Brasil. Com as nossas dimensões continentais, não é raro percebermos que determinadas regiões do Brasil experimentam uma fase da transição demográfica e outras regiões experimentam outras. Já vamos ter mais clareza disso. A primeira fase da transição demográfica, descrita pela teoria, é a fase pré-industrial ou primitiva, onde natalidade e mortalidade são elevadas e por isso a população se mantém estável, mas como consequência disso, a expectativa de vida é baixa, ou seja, as pessoas vivem poucos anos comparados com as últimas fases, como veremos a seguir. A fase intermediária, de divergência de coeficientes, ou seja, países em processo de industrialização, condições de vida melhorando, melhorando acesso a determinados bens e serviços, saneamento básico, condições de moradia, acesso a emprego e renda, ainda que em condições insalubres e com muito pouco direito, a natalidade continua muito alta, mas a gente percebe uma queda na mortalidade. Isso faz com que haja uma explosão populacional. Se muitas crianças continuam nascendo e o número de pessoas que morrem nesse período diminui,
a população explode, cresce muito rápido. A terceira fase da transição demográfica, que é a fase intermediária de convergência de coeficientes. Nesse contexto, a natalidade começa a cair também. E com a queda da natalidade e a queda da mortalidade, a gente percebe um envelhecimento da população, ou seja, como consequência dessa fase, a gente percebe um aumento da expectativa de vida. E a quarta fase, que é a fase moderna ou pós-transição, que é a aproximação dos coeficientes mais baixos, nível de fecundidade apenas para reposição, ou às vezes nem isso, aumento da expectativa de vida, envelhecimento da população, manutenção das populações no estado de estabilidade ou às vezes até diminuição do número de pessoas naquele determinado lugar. Então, essa é a última fase da transição demográfica. Aqui eu trago um gráfico para vocês perceberem, um mapa do mundo, né, claro, é que nos países do hemisfério norte é mais comum encontrarmos a transição demográfica no seu estágio mais avançado. E os países do hemisfério sul estão caminhando entre o início da transição demográfica e o meio, segunda e terceira fases da transição demográfica. Avançando, bom, agora algumas características da transição demográfica brasileira. Como eu disse lá no início, países diferentes podem apresentar momentos diferentes da transição demográfica. Então, no Brasil, até a década de 30, até o final dela, fecundidade e mortalidade altas, incremento natural baixo, ou seja, a população crescia pouco. No início da década de 30, entre 30 e 40, a gente começa a perceber algumas mudanças na legislação trabalhista, uma aceleração do processo de desenvolvimento industrial brasileiro, ampliação de direitos aos trabalhadores formais, ou seja, a gente percebe que nesse período entre 40 e 60 a mortalidade vai cair, porque as pessoas passam a acessar mais bens e serviços. É claro que ainda de forma desigual, ainda de forma não muito bem distribuída, mas a queda da mortalidade e a fecundidade alta vai gerar impactos para o crescimento populacional até meados da década de 70. Então, uma explosão populacional que acontece no Brasil entre a década de 40 e a década de 70, final da década de 60 e início da de 70. Se vocês buscarem no Google de maneira rápida população do Brasil em 1950 e buscarem população do Brasil em 1980, vocês vão perceber o quanto cresceu aceleradamente. Bom, a partir da década de 70, então, a gente começa a perceber uma queda também da fecundidade e a diminuição do incremento natural. Não significa dizer que a população brasileira estava crescendo pouco nesse período, ela ainda estava crescendo de forma acelerada, mas diminuindo comparando com os anos anteriores. Nesse caso, a gente discutiu na aula de indicadores de natalidade as razões pela qual a fecundidade cai em determinada sociedade. Claro que isso tem a ver com questões culturais, históricas, mas também com o avanço da tecnologia, disponibilidade de métodos contraceptivos, inserção da mulher no mercado de trabalho, aumento da escolaridade da mulher, papel da mulher na sociedade, e a gente aqui discute igualdade entre gêneros, enfim. Tudo isso contribui para a diminuição da fecundidade. Aqui um gráfico que expressa lá mortalidade e natalidade altas no início do século passado, e ali mais ou menos perto da década de 40, a mortalidade caindo e a natalidade começa a cair em meados da década de 60. E a gente percebe então que é nesse momento que a população começa a crescer mais. Aqui alguns gráficos que vocês costumam encontrar em livros e artigos para expressar a dinâmica populacional, a dinâmica demográfica. Nesse caso, eu também peço para que vocês deem um Google rápido sobre o que são os indicadores demográficos. Quando a gente fala de demografia, a gente não está se referindo exclusivamente a quantas pessoas têm ou a porcentagem de pessoas para determinada faixa etária. A gente não está falando só de idade. Tem outras coisas referentes à demografia que são importantes que vocês saibam quais são. Vale a pena dar esse Google aí para vocês aprofundarem esse saber e quais seriam indicadores demográficos para além da idade. Mas uma maneira de expressar a demografia de determinado lugar ou a distribuição demográfica são a partir dos gráficos de distribuição etária. Aqui o primeiro deles ali em 1970, vocês reparem que expressa uma pirâmide, a gente até chamava de pirâmide etária brasileira ou de qualquer outro lugar. Com a transição demográfica acontecendo de maneira gradativa, nós percebemos uma mudança no gráfico, ou seja, um achatamento da base, a base vai encurtando, porque significa que tem menos crianças nascendo. Concentra muita gente na idade adulta e adulto jovem e vai diminuindo a quantidade de pessoas na medida em que elas vão envelhecendo.
No final da transição demográfica, ou na fase pós-transição, a gente percebe que aumenta o número de idosos e fica um formato de bujão, mais ou menos. Então, base chata, o meio fica mais alargado e a ponta vai começando a alargar cada vez mais na medida em que cada vez mais as pessoas vão envelhecendo e permanecendo vivas na terceira idade ou depois dos 60 anos. Tá bom? Então vamos avançar. Bom, é claro que quando a gente fala de transição demográfica e de mudanças na dinâmica populacional, se uma população envelhece porque está vivendo sob outras condições, significa que ela não está morrendo mais de condições que matavam anteriormente. Então é claro que uma transição demográfica implica mudanças no processo de saúde-doença da população, que também tem um nome, e essa transição é chamada de transição epidemiológica. Ou seja, a mudança no padrão de morbidade e de mortalidade, o que isso significa? A mudança das doenças que mais incidem naquela população ou que são mais prevalentes vão implicar em mudanças no que mais mata naquela população. E isso acontece de maneira concomitante à transição demográfica. Na mesma medida em que a dinâmica populacional e a maneira como as pessoas vivem muda, é, o que mais adoece e o que mais mata naquela população também vai mudar. É importante a gente lembrar que as mudanças na dinâmica populacional não resultam somente do que mais mata ou do que mais adoece, também resultam de, como eu já falei nos slides anteriores, características culturais, sociais, que são construídas historicamente a depender do país em que nós estamos discutindo, da sociedade em que nós estamos analisando. Nos países desenvolvidos, isso iniciou muito antes, lá no século XVIII, a partir do desenvolvimento agrícola, industrialização, e isso foi mais gradual, acontecendo de maneira mais devagar, geralmente associada à melhoria das condições socioeconômicas, de um papel do Estado mais forte no sentido de reparar as desigualdades produzidas pelo sistema de produção. Avencemos. O Roberto Medronho, e também na referência que eu vou deixar para vocês aqui, essas duas referências citam três mudanças básicas para definir a transição epidemiológica. Lembrando que essas não são as fases da transição epidemiológica. Essas virão a seguir. Bom, então a primeira característica básica é a substituição das primeiras causas de morte de uma população. Se antes o que mais matava eram as doenças transmissíveis e a desnutrição, agora o que mais mata são doenças crônico-degenerativas e causas externas, homicídios, acidentes de trânsito. A gente chegou a discutir isso em sala de aula também. Um deslocamento da maior carga de morbimortalidade dos grupos mais jovens e adultos jovens para os grupos mais idosos. As pessoas estão vivendo mais e quanto mais velho, maior a chance de hipertensão arterial, de diabetes e outras doenças crônicas, câncer, doença pulmonar obstrutiva crônica, enfim. E uma transformação de uma situação em que predomina o foco, o enfoque na mortalidade para uma situação em que a morbidade é dominante. Se antes, não significa dizer que a gente não esteja preocupado com a morte, tá? E nem com o perfil de mortalidade, o padrão de mortalidade de uma sociedade. Mas se antes a gente estava preocupado exclusivamente com a morte, agora a gente está preocupado também com o que adoece, porque as doenças são crônicas, exigem tratamentos longos, muitas não têm cura, e fazem com que essa população seja alvo de uma preocupação maior das políticas públicas, dos gestores, do Estado, no sentido de mitigar as consequências mais abrasivas dessas doenças. Vale dizer que, avançando, a transição epidemiológica também tem 4 fases, e essas fases se relacionam com as fases da transição demográfica. Eu escolho uma referência que aborda 4 fases, porque nós encontramos na literatura referências que apontam para 5 fases. Aqui nós vamos tratar das 4 fases da transição epidemiológica. A primeira delas é um período de pragas e de fome, níveis de mortalidade alto e de fertilidade também altos. Predomínio de doenças infecciosas, é claro, e desnutrição, como a gente já discutiu anteriormente. A fase 2 é um período de declínio das pandemias, uma melhora geral do padrão de vida, como eu falei com vocês anteriormente, isso está associado a condições socioeconômicas e uma participação do Estado na reparação de desigualdades, na concessão de direitos aos trabalhadores, então, na urbanização, na melhoria das condições de vida nas cidades. Isso faz com que as pessoas adoeçam menos por doenças infecto-parasitárias. Ainda que nesse período
essas ações não tenham sido encorajadas tendo como pano de fundo a teoria microbiológica. Nesse período, a gente ainda havia uma discussão, uma disputa no campo da ciência e da saúde entre a teoria miasmática, que era aquela que previa que as doenças fossem transmitidas por maus ares, por ares podres, e a teoria microbiológica, a teoria do contágio, que era aquela que dizia que uma doença era passada de uma pessoa para outra ou de um animal para uma pessoa. Isso estava em disputa no campo da ciência. Percebam como é interessante, né? Assim como nós temos disputa no campo da saúde hoje, isolamento, não isolamento, prevenção, não prevenção, nessa época havia também as suas disputas com impacto no comportamento e na vida das pessoas. A terceira fase, que é o período das doenças degenerativas e provocadas pelo homem. Por que provocadas pelo homem? Porque tem mais a ver com o comportamento, com hábitos cotidianos, estilo de vida, a maneira como a gente se organizou para viver em sociedade, alimentação, sedentarismo e por aí vai. Isso faz com que doenças crônicas e crônico-degenerativas avancem em termos de proporção no quadro geral de doenças, o que mais assolava as sociedades. E a fase 4 da transição epidemiológica é o período de declínio de mortalidade das doenças cardiovasculares, que também é chamado, com aspas, revolução cardiovascular. Avanço tecnológico garantindo melhores opções de tratamento, melhores opções de rastreamento diagnóstico, intervenções cirúrgicas que garantem mais sobrevida a pacientes infartados, com AVE isquêmico, AVE hemorrágico, acidentes vasculares em geral, faz com que caia a mortalidade por essas doenças e as pessoas tenham mais sobrevida, ou seja, envelhecem mais, têm uma expectativa de vida maior e muda-se o estilo de vida das pessoas. No caso brasileiro, é importante nós sempre estarmos atentos na análise, porque se em muitos países essas fases aconteceram de maneira gradativa e rolando de fato uma transição entre uma fase e outra, no Brasil há um convívio de fases. Nós já avançamos no sentido do aumento da prevalência de doenças crônico-degenerativas, a gente percebe que são expressivas as prevalências de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus do tipo 2 e outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas, cânceres, mas essas doenças crônicas convivem com números ainda expressivos quando comparamos com outros países de doenças transmissíveis, como o Zika vírus nós percebemos, como a dengue, malária, leptospirose, tuberculose, HIV e outras. Então nós temos uma convivência das doenças crônico-degenerativas e de doenças transmissíveis, que em outros países já diminuíram expressivamente a sua incidência, estão muito abaixo de 5% do total de mortes, quando a gente analisa mortalidade proporcional. Então, no Brasil, nós temos essa dualidade. E países vizinhos latino-americanos já superaram essa fase de expressividade das doenças transmissíveis, como Costa Rica, Chile, Cuba. Nós ainda convivemos com uma expressividade relevante e preocupante de doenças transmissíveis, ainda que também é, tenhamos experimentado um avanço das doenças crônicas e da mortalidade por essas doenças. Na aula de mortalidade, indicador de mortalidade, a gente percebeu a participação de doenças cardiovasculares no total de óbitos. Então, não significa dizer que as doenças crônicas não são importantes, mas significa dizer que elas convivem também com as doenças transmissíveis. E essa é uma particularidade brasileira. Bom, aqui é um quadro que coloca lado a lado as fases e os estágios da transição demográfica e da transição epidemiológica. Então, a fase 1 coaduna com o estágio 1 e assim sucessivamente. Nós conseguimos perceber uma relação entre cada fase da transição demográfica e os estágios da transição epidemiológica. Espera-se que na fase 2 da transição demográfica, o estágio 2 da transição epidemiológica esteja em curso. Então, há uma relação entre elas duas. Eu espero que vocês tenham apreendido esses saberes, que tenha sido tranquilo para vocês lidarem com isso. Eu vou disponibilizar material de apoio para vocês lerem e se apropriarem melhor dos conceitos. Vou também deixar aberto um fórum para que vocês coloquem as suas dúvidas, caso elas apareçam. Um abraço para todo mundo, espero que vocês se cuidem e até breve.